bispo. Vamos. Coloca aí pro bispo, pode começar. Então vamos lá, pessoal, presta atenção, tá? Essa aula é muito importante, porque você vai conhecer Deus. Porque, presta atenção, se queremos conhecer a Bíblia, antes de tudo precisamos conhecer o autor da Bíblia. Precisamos conhecer o Senhor. Antes de você conhecer igreja, Espírito Santo, você precisa entender quem é Deus, tá? Antes de você querer entender a Bíblia em si, porque a Bíblia é a revelação de Deus, ela revela o Senhor, você precisa conhecer sobre Ele, tá bom? Então, às vezes as pessoas, elas buscam a Deus, mas elas ainda não conhecem, não sabem do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer, quem Ele é, né? Então, entenda uma coisa, a teologia própria, a teologia, né? A doutrina de Deus, ela leva você, antes de conhecer tudo, de conhecer sobre igreja, pregação, doutrina do homem, leva você a conhecer Deus. Deus é o ponto de partida. E isso não vem de agora, tá? Isso vem desde lá do começo da Bíblia. Quem lembra, quem sabe dizer para o bispo aí, qual é a primeira frase que aparece lá em Gênesis? Você está com a tua Bíblia aí? Se você abrir lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo, você vai ver lá o primeiro versículo. Então, lá do primeiro versículo, tudo já leva antes de tudo, já leva a falar de Deus. Então presta atenção, a Bíblia não começa falando do homem, a Bíblia começa falando de Deus. Vou abrir aqui a Bíblia para mostrar para vocês, ó. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes de tudo, ali Deus já estava. A Bíblia começa falando de Deus, tá? Começa falando de Deus e termina falando de Deus. A Bíblia não começa falando do homem, mas de Deus, tá? Antes de tudo existir, Deus já existia. Não existe nada antes de Deus. Coloca isso na tua mente, tá bom? É bom você saber. Não existe nada antes de Deus. Deus, ele vem antes de tudo. E isso é necessário levar para a nossa vida também, tá? Nada antes de Deus. Deus antes de tudo, tá bom? Então, a teologia, antes de tudo, ela tem que te ensinar sobre Deus, quem Ele é. Então, desde lá de Gênesis, é bom você lembrar disso, desde lá já aparece: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Não começa falando do homem, não começa falando do diabo, de anjo, começa levando para Deus. Deus, ele vem antes de tudo, antes de tudo aquilo que vem na Bíblia, antes de qualquer coisa, de igreja, de religião, tudo. Deus vem antes de tudo, tá bom? Então, agora vamos falar, já que você entendeu que Deus está no princípio de tudo, que Deus vem antes de tudo, vamos falar agora um pouco sobre a existência de Deus, tá? A Bíblia em si, a Bíblia, irmão, essa aula não vai ser muito longa. A Bíblia, ela não tenta provar. A Bíblia, ela revela quem é Deus. A Bíblia não existe para provar que Ele existe. A Bíblia existe para revelar ao Senhor, para declarar que Ele é verdadeiro, tá? Então, lá em Salmos 19, versículo 1, eu vou abrir aqui rapidinho. Você não precisa abrir a tua, tá? Já em Salmo 19, deixa o bispo abrir aqui, que é na hora aqui. Ó, diz assim, ó, presta atenção, lá em Salmos, versículo 1, diz assim, ó: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas, bispo, esse Salmos é importante porque está declarando tudo aquilo que Deus fez. Mas, bispo, por que isso? Porque existem algumas formas de Deus se revelar, tá? Existem 3 formas que Deus se revela para o homem. Ele se revela através da criação. Presta atenção que isso é importante, tá? Como Deus se revela através da criação, da natureza, onde você olha e você enxerga Deus. Está falando aqui nos Salmos, o céu revela. Então, tudo que você vê, toda a natureza, é uma forma onde Deus está revelando o poder dele. Às vezes você fica perguntando assim, mas como ver Deus? Aonde ver Deus?
aonde você olha, Deus está. A natureza revela o poder de Deus. Se você olhar para o céu, é Deus, a terra, tudo que você vê. Então, a revelação através da natureza é uma das formas. A segunda forma é aquilo que está nas tuas mãos, a Bíblia. Assim como Deus se revela através da natureza, Ele também se revela através da palavra. Então, aqui é onde revela Deus. Deus, Ele não se revela daquilo que vem do homem, dessas revelações e profecias que as pessoas falam por aí. Não. Deus se revela através da natureza e Ele se revela através da palavra. A palavra revela quem é Deus. A palavra mostra o que Ele pode fazer, quem Ele é, o que Ele faz. Então, toda vez que você quiser saber quem é Deus, aonde Ele está, o que Ele pode fazer, ou você vai enxergar a natureza, ou você vai ver, ouvir, escutar e estudar a palavra. É uma das três formas. Primeira, a natureza. Segundo, a palavra. E a terceira, alguém sabe me dizer qual é a terceira revelação? Alguém chuta aí pro bispo. Bispo, alguém sabe dizer? Coloca aí, chuta pro bispo aí. O que você acha? Qual é a terceira forma que Deus se revela? Coloca aí pro bispo. Anota esses salmos que o bispo falou para você ler depois, tá bom? Salmos 19, tá? Anota aí para você ler inteiro depois. Alguém pode dizer pro bispo, chuta aí, pessoal, tô perguntando para você, qual é a terceira forma que Deus se revela? Então Ele se revela através da natureza, Ele se revela através da palavra, e existe uma forma mais clara, mais poderosa. Alguém sabe dizer? Coloca aí pro bispo. Pela fé? Coloca aí pro bispo. Uma forma mais poderosa, que Ele revelou quem Ele é, todo o amor dele. Vou deixando claro, tô deixando pista. Alguém sabe dizer pro bispo aí? Pela fé? Pode dizer, pessoal. Não, não é pela fé, tá? A terceira revelação vem por Jesus, tá bom? Jesus também é a revelação do Pai. Jesus fala, aquele que vê em mim, que vê a mim, também enxerga o Pai. Então, existem três formas que Deus se revela. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da palavra e Deus se revelou através de Jesus. Se eu não me engano, lá em João, Mateus, Marcos, Lucas, João, deixa eu ver aqui, pessoal. João capítulo 1, versículo 6, versículo 18. Pera aí, rapidinho. Ó, tá escrito assim, ó. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse se revelou. Olha que forte. Então, Deus, Ele se revelou através do Filho, através de Jesus. Quem vê o Filho, quem conhece Jesus, passa a conhecer o Pai. Então, são as três formas, anota aí, tá? São as três formas que Deus se revela. Qual que é a primeira forma mesmo? Coloca aí pro bispo. Qual é uma das formas que Deus se revela? Coloca aí, qual que é a primeira que o bispo falou? A primeira. Vamos ver se está prestando atenção na aula. Escreve aí pro bispo. Qual que é a primeira forma delas? Isso, Cirleia, desse jeito, minha querida, natureza. É a primeira forma. E a segunda forma, qual que é, igreja? Qual que é a segunda forma que o Senhor se revela para nós? Qual que é? Através do homem? Isso, a primeira forma é a natureza. E a segunda forma, qual que é? É através do homem? Isso, ó, da palavra, exatamente. A segunda forma que Deus se revela é através da palavra. E a terceira forma que o bispo acabou de ensinar, qual que é a terceira forma que ele se revelou? Coloca aí pro bispo. Isso, aprenderam mesmo, hein, rapaz? Ó, aí sim, aprenderam Jesus. Hã? Então olha que forte. A paz, Bruninha. Eu já estava perguntando, cadê a Bruninha que não está aqui, rapaz? Já estava aqui, ó. O bispo acabou de ensinar, Bruninha, as três formas aonde Deus se revela, tá? Eu ensinei aqui agora as três formas.
A primeira forma é a natureza. Deus se revela através da natureza. A segunda forma, Bruninha, é sobre a palavra, tá? Deus se revela através da palavra. E a terceira forma é através de Jesus, tá bom? Então, aquele que enxerga Jesus, que conhece Jesus, também passa a conhecer o Pai. Então, Deus, ele se revela através da natureza, através da palavra e através de Jesus. Amém? Aprenderam isso? Vamos passar pela próxima parte agora? Vamos passar agora para o atributo de Jesus, de Deus, perdão. Então marca aí onde o bispo falou. Marca lá, Salmos 19. Marca lá, Bruninha, que lá vai falar sobre a criação, tá? E marca aí João capítulo 1, versículo 18, que vai falar também que de Jesus revelou, tá? Então marca aí. Vamos agora para o terceiro tópico. Vamos falar agora sobre os atributos do Senhor. Olha que forte. Sabia que Deus, ele carrega contigo atributos? E presta atenção, que existem atributos que pertencem apenas a Deus. Não tem problema não, Bruninha, tá certo. E existem atributos que Deus, ele dividiu com a gente. Olha que forte isso. Olha que forte. Tem atributos que são só de Deus. E tem atributos que nós carregamos. Tem atributos que Deus carrega e nós também passamos a carregar. Você sabia disso? Agora vamos falar sobre os atributos do Senhor, tá? Atributos do Senhor, eles têm características diferentes. Os atributos que pertencem só a Deus, eles se chamam atributos incomunicáveis. Marca aí. Atributos que pertencem apenas ao Senhor. Atributos incomunicáveis. E um dos atributos incomunicáveis, você já ouviu o bispo falar sobre eles, é a onipotência, onipotente. Alguém sabe dizer o que quer dizer a palavra onipotente? Coloca aí para o bispo. Alguém sabe dizer? Se eu não me engano, lá em Jeremias. Jeremias 32. Alguém sabe dizer para o bispo o que significa a palavra? Coloca aí. Onipotente. Alguém pode falar para o bispo? Ou coloca assim, ou coloca que você não sabe, mas coloca alguma coisa, pelo amor de Deus, para mim ver que você está prestando atenção na aula. Se sim, você coloca. Se não, você coloca. Não sei, bispo. Vai. Um dos atributos do Senhor, ou ninguém está prestando atenção na aula, eu fecho agora aqui. Isso, tá? Onipotente é que tudo pode, tá? Deus tem todo o poder. Quando falamos assim que Deus é onipotente, quer dizer que Deus, ele pode todas as coisas. E esse é um atributo que só ele carrega, nós não podemos. Ele carrega, a palavra diz assim, que sobre ele podemos todas as coisas, tá? Porque Deus, ele pode tudo. Deus, então, ele é onipotente. É um dos atributos dele. E lá em Jeremias 32, versículo 17, fala um pouco sobre isso. Diz assim, ó. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Olha que forte. Ele, então, é onipotente, porque pode todas as coisas. É um dos atributos. Vamos para o segundo atributo agora. Onisciente. Alguém sabe dizer para o bispo o que quer dizer onisciente? Coloca aí. Deus, ele é onipotente, onisciente. Alguém sabe dizer o que quer dizer onisciente, a palavra onisciente? Se eu não me engano, onisciente está lá em Salmos 139. Vamos lá, peraí. Salmos 139. Do versículo 1 ao 4, se eu não me engano. Alguém, isso mesmo, onisciente, quer dizer que Deus sabe de tudo. Olha que forte. Então, Deus pode tudo, onipotente, Bruninha. Deus sabe de tudo, onisciente. A palavra onisciente, ela mostra que Deus sabe de
todas as coisas. Então, se Deus sabe de todas as coisas, irmão, não adianta você querer esconder nada, tá? Às vezes você acha que o teu pecado está em oculto. Não dá, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Às vezes você acha que é impossível alguma coisa. Não é, porque Deus pode todas as coisas. Então, quando você chega até a Deus com aquilo que talvez seja impossível para você, Ele pode fazer, tá bom? Então, atributos incomunicáveis de Deus, que pertencem somente a Ele, que não foram divididos para com o homem. O primeiro é onipotente. Deus tem poder sobre tudo. Onisciente, Deus sabe de tudo. E o outro, onipresente, tá? Deus está em todo lugar. Então, Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Oni, que vem de único, tá? Ele é um único que pode estar em todos os lugares. Ele é um único que sabe todas as coisas. Ele é o único que pode tudo. A palavra já diz, único, presente. Então lembra, isso são características do Senhor nosso Deus. Pertence somente a Ele, tá? Deus não foi criado, tá bom? Ele existe, Ele cria. Deus não foi criado, Ele cria. Então, essas três características pertencem somente a Deus. São chamadas atributos incomunicáveis. Marca aí, porque no final da aula eu vou deixar pergunta para vocês me responderem durante a semana, tá? Então, marca aí. Atributos incomunicáveis que pertencem somente a Deus. Onipresente, onipotente e onisciente, tá bom? Agora vamos para os atributos comunicáveis. Quais são, bispo? Aqueles que são divididos para o homem, tá? Existem atributos do Senhor que são divididos para com a nossa vida, sabia? Existem atributos que pertencem somente a Ele e atributos que Ele dividiu com o homem. Olha que forte. E um dos atributos que Deus dividiu é o amor. Sabia? Deus, aquilo que é de Deus, o amor também foi dividido para com o homem. Nós também podemos amar. Aquilo que antes só Deus, nós também possuímos, o amor. O amor é um atributo que vem de Deus. Porque a palavra diz assim, que no mundo ninguém ama mais ninguém. Então, quando você passa a viver com Deus, o atributo de amor também passa a ser possuído por você. Então, o amor é um atributo que vem do Senhor. O amor não é algo que nasce do nada. Não! O amor é um atributo que você ganhou do Senhor, irmão, que veio de Deus. Olha que forte. Você carrega um atributo que antes pertencia somente ao Criador. O amor. Tá? Então marca aí. O outro atributo, tá bom? Justiça. Justiça também é um atributo que você ganha do Senhor, que vem dele, porque Deus, ele é justo. Então, toda vez, a partir do momento que você é ligado a Deus através de Jesus, você também recebe o atributo do amor e também recebe o atributo do justo, da justiça. Você passa, irmão, a ser justo. Justo é um atributo que Deus carrega, porque Deus é justo. E quando você carrega Deus contigo, você também passa a ser justo. Então, o amor e a justiça são atributos que vieram do Senhor para a nossa vida. Olha que forte. Então, todo aquele que é justo é porque carrega um atributo de Deus. O injusto não. O justo sim. O que ama sim. Tudo isso vem do Senhor. Então, é o segundo atributo. A terceira, e uma das mais importantes, a santidade. Porque Deus é santo, e Ele falou assim que temos que se santificar. Então, a santidade que buscamos e que devemos ter, também vem do Senhor, é um atributo dEle, porque Deus é santo. E Ele falou, sede santo, assim como eu sou. Olha que forte isso. Então, por mais que a gente não possa alcançar a santidade extrema, devemos sempre buscar a santidade. Não que você vai conseguir ser, porque muitas vezes vamos pecar, vamos errar, mesmo sem querer.
às vezes no pensamento, no falar, no agir, às vezes sem querer estamos errando, pecando. Então, por mais que você não possa e não consiga ser santo, pelo menos buscar essa santidade todos os dias, você tem que ter. Porque a santidade é um atributo que vem do Senhor. Então todo aquele, principalmente para você que vai fazer a obra, todo aquele que faz a obra, que é um pastor, um missionário, que vai estar em cima do altar cuidando de ovelhas, você vai ter que se santificar, buscar santidade, porque é um atributo que vem do Senhor. E você, sendo um homem, uma mulher de Deus, você vai ter que carregar isso na tua vida. Você vai ter que carregar amor, justiça, santidade. Não é fácil, irmão. Não é só chegar em cima do altar e pregar. Não é só dizer que é um homem de Deus ou colocar uma gravata e um terno. Não, você tem que carregar atributos. Atributos que vêm do Senhor. Você tem que carregar amor, você tem que carregar justiça, tem que ser justo quando tem que ser, falar grosso quando tem que falar firme quando tem que ser firme. Mas você tem que carregar santidade. E quando você carrega santidade, você não pode aceitar nenhum tipo de sujeira. Estão entendendo, sim ou não? E um outro atributo muito importante, misericórdia. A palavra diz que Deus, ele é misericordioso. E por Deus ser misericordioso, todos nós, porque hoje é aula de teologia, para você que vai ser um pregador, uma pregadora. Então, todos nós, irmão, quando meu cabelo estava grande, brigava porque o cabelo estava grande. Aí quando eu corto o cabelo, é complicado, hein? Tá difícil agradar, hein? Então, todos nós também vamos ter que ser misericordiosos. Vamos ter que usar a misericórdia, a compaixão. Entenda, não é dó. Deus não tem dó. Deus, ele tem compaixão, é diferente. Deus, ele não tem dó. Porque Deus, ele é justo. E a justiça não permite que faça com que a dó exista. Você não pode ter dó, você tem que ter misericórdia. Misericórdia te leva a orar pelos teus inimigos, te leva a amar os teus inimigos. A misericórdia te leva a fazer o bem para quem não pode te retribuir. Isso é ter misericórdia. Você sabe que aquela pessoa não pode te dar nada em troca, mas mesmo assim você faz por ela. Você não faz esperando que ela te dê alguma coisa. Eu não faço esperando que você me dê dinheiro em troca. Eu não estou dando aula de teologia esperando que você pague por isso. Alguém paga alguma coisa por isso? Não. Você paga alguma coisa para participar das campanhas que o bispo faz? Não. Eu não faço esperando que você pague. A gente faz por misericórdia, por querer ver a tua vida abençoada, faz por querer ver a tua vida mudada, faz para querer ver você feliz, você aprendendo, você se formando. Então, os atributos do Senhor que são comunicáveis, que são repartidos com o homem, tá? São o amor, a justiça, a santidade e a misericórdia. E sabe por que nós temos essa característica? Porque fomos criados imagem e semelhança de Deus. Olha que forte. Então, essa característica, por mais rara que exista, por mais rara que seja, né? Porque hoje é raro. Mas carregamos essa característica porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, tá? Que fomos criados à imagem de Deus. Então, por você ser imagem de Deus, quando alguém olhar para você, tem que enxergar amor, tem que enxergar justiça, tem que enxergar santidade e tem que enxergar misericórdia. Então, vamos lá, tá? Atributos, são dois tipos de atributos. O incomunicáveis, que pertence somente a Deus, e os comunicáveis, que foram divididos para com o homem. Aprenderam? Posso passar para o próximo tópico? Coloca aí para o bispo. Posso passar ou não? Posso continuar? Aprenderam sobre os dois tipos de atributo? O que pertence somente a Deus e o que foram divididos com o homem, tá? Tem os atributos incomunicáveis que só Deus tem e os comunicáveis que foram dados ao homem. Posso passar para o próximo, tá? Agora vamos falar sobre a Trindade. Porque
a Trindade é uma das doutrinas bíblicas mais importantes. Ela é a mais importante que tem, tá? O bispo mostrou para vocês esses dias, em uma das pregações, eu não lembro qual dia foi, aonde a Trindade ela apareceu raramente juntas, no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Ela apareceu ali, se eu não me engano, é a primeira vez que a Trindade aparece unificada, juntas. Alguém lembra qual foi? Alguém lembra qual foi essa pregação? Aonde que aconteceu isso? Coloca aí pro bispo, vamos ver se vocês lembram da pregação. Agora eu quero ver. Nem vou responder, bispo, para não passar vergonha. Foi numa passagem muito importante, aonde apareceu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Alguém lembra? Ninguém lembra? Aí, complica, né? Foi lá no batismo de Jesus. Lembra? Jesus estava se batizando, Deus Filho, Jesus se batizando. E veio sobre ele o Espírito em forma de uma pomba. Deus Espírito. E Deus Pai falou do céu: esse é o meu Filho amado. Então aqui podemos ver os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que é um só, unidos no mesmo capítulo, no mesmo versículo, agindo juntos. O Deus Filho, Jesus, estava se batizando, Deus Pai estava falando e o Deus Espírito veio sobre Jesus. Então, nessa passagem, os três aparecem juntos. Então, presta atenção, porque aqui é uma doutrina importante. Deus, ele é um só, mas em três pessoas. Ele é um. Ele é um só, dividido por três. É como, vou dar um exemplo para você da água. A água, se eu colocar ela no congelador, se eu pegar um pote de água, irmão, e dividir ela em três partes. Se eu pego um pouco dessa água e coloco numa forma de gelo e levo no congelador, o que vai acontecer com ela? Ela vai congelar. Mas não é porque ela congelou que ela deixou de ser água. Agora, se eu pegar uma outra parte dessa água e colocar num fogo e acender o fogo, o que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar. Mas não é porque ela evaporou que ela deixou de ser água. Agora, ficou um pouco da água ali naquele vaso. É água. Então olha que forte. Três formas distintas, mas nenhuma dessas três formas, ela deixou de ser a mesma coisa. De ser água. É água congelada, é água no vapor e a água sólida ali. A água líquida. Três formas distintas, mas não deixaram de ser água. Você entendeu? Deus também é assim. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, formas distintas, mas não deixam de ser uma só coisa. Não deixam de ser Deus. Para você entender mais ou menos. Compreenderam? Então, ali ensina no batismo, né? Lá no Evangelho de Mateus 28, 19. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mateus 28, 19. Diz assim, ó, presta atenção. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, não tem como você andar com o Pai se você não anda com o Filho. Toda vez que você andar com o Filho, você vai carregar o Espírito e vai andar com o Pai. Não dá, entendeu? Não dá para andar separadamente. Os três, eles têm que andar junto. Então ele falou assim: toda vez que for batizar, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, irmão, tá? A Trindade. Geralmente a palavra Trindade não aparece na Bíblia, tá? Mas fala dos três. Por isso que chamamos Trindade. Trindade divina, tá? Então, os três têm que estar presentes. Não são três deuses. É um Deus em três pessoas, para você entender. Um exemplo, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então entenderam? Quem entendeu um pouco da Trindade, coloca aí pro bispo. Vocês conseguiram compreender? Pega o exemplo da água que o bispo deu, tá?
Se eu dividir o pote de água em 3 partes, elas podem se tornar outra coisa, mas não deixaram de ser água. Entenderam sim ou não? Quem compreendeu? Compreenderam? Posso passar para o próximo tópico? Eu estou resumindo para vocês um pouco, tá, pessoal? Posso passar? Agora eu vou passar um pouco para o lado espiritual, tá? Aplicação espiritual, tá? Se Deus sabe de tudo, por que escondemos pecados? Lembra lá dos tópicos de Deus? Onisciente. Então, se Deus sabe de tudo, irmão, não adianta você querer esconder pecado nenhum. Não há nada oculto que não possa ser revelado, diz a palavra. Não adianta você tentar esconder de Deus. Não adianta, Deus sabe de tudo. Estou levando para o teu lado espiritual um pouco. Se Deus está em todo lugar, por que às vezes vivemos como se Ele não estivesse nos vendo? Olha que forte. Se Deus está em todo lugar, você pode ter certeza que aquilo que você estiver fazendo, Deus vai estar vendo. Ele vai estar vendo. Depois eu vou colocar lá no YouTube para vocês assistirem mais com calma, tá? Se Deus é amor, por que muitos ainda vivem longe dele? Fica a pergunta, tá? Conhecer Deus muda a nossa vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 13, está escrito isso. A vida eterna é conhecer a Deus. Lembra disso. Por isso que iniciamos a aula falando sobre Deus, porque Deus, Ele vem antes de tudo, antes da igreja, antes de religião, antes do bispo, de qualquer coisa. Deus, Ele vem antes, não existe nada antes de Deus. A história começou a ser contada com Deus, e no princípio criou Deus. Não é o homem, não é anjo, não é o diabo, tá? Deus, Ele está no início. Começa por Deus, tudo começa por Deus. Se você tiver que começar alguma coisa na tua vida, vai por esse mesmo caminho. Comece tudo por Deus. Comece o teu dia com Deus, tudo com Deus, irmão, tá? E tudo dará certo, você pode ter certeza. Amém? Então, teologia não é apenas estudar sobre Deus, é conhecer Deus de verdade. Quem conhece Deus vive diferente. Tá bom? Quem entendeu, coloca aí pro bispo. Entenderam a aula? Coloca aí. Agora eu vou passar algumas perguntas para vocês, tá? Quem entendeu? Foi alguns tópicos simples, mas para você sair daqui com alguma sabedoria, tá? Ensinamos sobre as características de Deus, falamos um pouco sobre o Espírito, sobre o começo. Entenderam sim ou não? Isso é muito importante. Como Deus se revela. Como que Deus se revela mesmo? Qual é a 3 formas mesmo? Fala uma das 3 formas aí que Deus se revela ao homem. Qual que é mesmo, igreja? Vamos ver se vocês lembram mesmo. Se você não lembrar agora, que eu acabei de falar, daqui uma semana você não vai lembrar. Qual é mesmo uma das 3 formas que Deus se revela ao homem? Isso, Francineide. Aí sim, minha querida. Qual que é a outra forma? Fala pro bispo aí. Uma das outras formas que Deus se revela. A natureza. Qual que é a outra mesmo? Tem mais duas formas. Qual que é? Coloca aí pro bispo. Ixi, bispo. Isso, Nazaré. Nazaré já foi ali direto, ó. Já falou. A natureza. Deus se revela através da natureza, da grandeza. Lá em Salmos 19, lê lá. Através da palavra e através de Jesus. Jesus, aquele que vê Jesus, vê o Pai. Que conhece Jesus, conhece o Pai, tá? Então, são as 3 formas que Deus se revela ao homem. Através da natureza, através da palavra e através de Jesus, tá? Agora eu vou passar algumas perguntas para vocês, ó. Anota no teu caderno aí, eu vou falar para você, tá? Primeira pergunta, porque no decorrer dessa semana eu quero que você mande pro bispo. Caso você queira mandar hoje, pode mandar, quando você tiver com calma, mas até sábado que vem eu quero que vocês me mandem, tá bom? Até sábado que vem, vamos lá, ó. Primeira pergunta. O que é teologia? E por que é importante estudar sobre Deus? Anota aí. O que é teologia e por que é importante estudar sobre Deus? Anota essa pergunta aí.
Posso passar para a próxima? 5 perguntas, está valendo nota. Posso passar para a próxima? Bom dia, Rose, a paz do Senhor. Deus abençoe. Ó, segunda pergunta. A Bíblia, ela começa falando de quem? Quem está no início da Bíblia? Coloca aí pro bispo. É mesmo, Mônica? Todo sábado aqui a gente dá aula, tá? Temos pregações todos os dias, né? Cultos, mas de sábado a gente dá aula para formar homens e mulheres, pastores, missionárias, tá bom? Caso queira vir participar, estamos na terceira aula. As outras 2 aulas estão lá no YouTube, caso queira assistir. Então a segunda pergunta. A Bíblia começa falando de quem, tá? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Ele é o fundamental, o que dá fundamento. Terceira pergunta. Vamos lá. Cite 3 atributos de Deus. E explique brevemente o que cada um significa. Lembra lá dos atributos? Tá? Os incomunicáveis, que pertencem somente a Deus. Cite 3 e explique o que eles representam. Tá bom? Marca aí. Posso passar para a próxima? Posso, meu povo? Não é agora, tá? Não é agora, Nazaré. Marca aí, não é? Marca aí. Ó, próxima pergunta. Qual é a diferença entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis de Deus? A diferença dos 2 tipos de atributos. O incomunicável, que o bispo acabou de ensinar, e o comunicável, tá? Marca aí pro bispo. Posso para a próxima pergunta? Posso para a próxima? A última pergunta? Vamos lá? Eu quero que você escreva com as tuas palavras, tá? Explique com as tuas palavras sobre a Trindade, sobre a doutrina da Trindade. Da mesma forma que o bispo explicou aqui, eu quero que você vai descrever da forma que você vê, tá? Segundo a palavra, lógico. A quarta pergunta é: qual é a diferença entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis de Deus, Sileia? A diferença, tá? Dos 2 tipos de atributos. O incomunicável, que pertence somente a Deus, e o comunicável, que foi dividido para com o homem. Tá? Anotaram, igreja? Anotaram sim ou não? Só de sua mão, que agora na hora de que você estuda, tem aí, você pesquisar. Na época do bispo aqui, ó. Ó. Se eu quisesse saber. Ó, tamanho. Até hoje. Hã? Agora ficou fácil para vocês na minha época aqui, ó. Tamanho. Amém, amém. Sem problema, Bruninha. Tá? Ó. Os livros. Aqui, ó. Eu quero passar este livro para vocês. Daqui é o livro quando o bispo se formou. Tá escrito aqui, ó. Bacharel em teologia. Tá? Quando o bispo se formou há muito tempo atrás. Amém? Vou tentar mandar para vocês. Eu não sei como que eu faço, pessoal. Eu entendi Bíblia, mas será que teria como eu conseguir mandar para vocês? Eu não sei se eu tirar foto de cada folha, uma foto por, sei lá, por dia. Se eu mandar uma foto por dia lá no grupo, depois vocês conseguem imprimir? Será que funciona assim? Eu não sei como passar daqui. Só em foto, eu acho, né? Vou ter que ter a foto, eu acho. Aí eu mando uma página por dia lá no grupo. É assim? Pode ser, pessoal? Tipo, eu mando, sabe, dos 2 lados, porque eu não sei como que eu consigo mandar pra vocês isso. Não sei.
Então, às vezes, eu tiro a foto aqui, né? Eu tiro a foto, tipo, para não ficar muito pesado o seu celular, para não ir tudo de uma vez. Eu queria passar em PDF tudo isso, mas eu não sei como fazer. Vou ter que pesquisar para ver como que faz. Porque aí em PDF eu conseguia mandar tudo para você de uma vez, né? Mas eu não sei como faz. Peço perdão, não é a minha prática, tá? Eu nem sou professor de teologia, eu sou bispo, eu prego a palavra. Só estou fazendo isso daqui por amor e por querer ensinar vocês. Então, eu peço perdão, o bispo não sabe como fazer. Estou tentando me esforçar todo dia. Mas aí, de uma forma eu consigo. Ou eu tiro foto e mando para você no teu celular, aí você imprime. Você vai lá na gráfica e pede para imprimir, né? Aí você dá seu jeito também, né, irmão? Que é também, né? Aí você também vai a tua parte, né? Meu Deus do céu, já tô tirando aqui, já tô fazendo, você não quer fazer nada, também complica. Aí eu mando pra você, você vai lá na gráfica, imprime, aí vai colocando certinho, tá? Aí você fala, não, bispo, já envia logo aí umas 10 folhas que eu vou lá, bispo. Eu já vou imprimir as 10 primeiras folhas, tá? É mesmo, eu só não sei, eu não sei como que faz. O Rafa falou, eu não sei, tem que ir na informática então. Eu não sei. Eu sei pegar, agora eu não sei. Eu acho que eu tenho que ir na informática. Só que eu acho que aí vai ficar caro pro bispo, né? Eu não tenho dinheiro. Tipo, eu não tô cobrando nada disso, né? Mas aí o bispo envia a foto, aí você imprime aí. Fica mais fácil pra você. Você vai lá, fala, ó, quero imprimir essa foto na folha sulfite. Aí é bom que você também, né? Você também, né? Sai pra fazer alguma coisa também. Demonstra que tem interesse, né? Você tem que demonstrar que tem interesse. Amém? Aprenderam, pessoal? Coloca aí pro bispo. Gostaram da aula? Gostaram da aula? Coloca aí pro bispo. O livro de escritor. Não. Esse livro aqui não é de escritor. Esse livro aqui é da formação do bispo, tá? Tá? Não é de escritor nenhum, não. Tá bom? Esse daqui é só para quem fazia a aula que tinha, tipo, não é de escritor, vem direto da faculdade, tá? E essa faculdade acho que nem existe mais, que há tanto tempo. Esse daqui é só o módulo 1. Vocês podem pesquisar, tá? Ó, isso daqui eram as páginas, as pastas que o bispo estudava. Sabia que tem Bíblia até satânica? Até aqui a gente fala um pouco sobre a Bíblia satânica. Ó, a Bíblia satânica. É que isso daqui é muito antigo, pessoal. O bispo tinha 18, quase 20 anos. Eu tenho já... Não faz muito tempo não também. Eu tenho aí uns 30 e pouco aí. 30 e pouquinho. Amém? Tem muito assim, não. Uns 30 e pouquinho, alguma coisa assim. Uma coisa que eu não lembro assim. Tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham aprendido, tá? Que vocês tenham gostado. Então eu mando lá umas páginas. Se você não quiser, eu mando lá no grupo, que é para não ficar mandando para todo mundo, tá? Aí eu mando lá no grupo 5 páginas. Pai, pastor Luiz, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus, a tua vida, a tua casa, a tua família. Gostaram da aula, pessoal? Coloca aí pro bispo. Gostaram da aula, sim ou não? Aprenderam? Posso encerrar? Ó, depois eu vou postar lá no YouTube, tá bom? Caso você queira no YouTube ou na conta da igreja, tá? Na conta da igreja também eu vou postar, caso você queira assistir para anotar certinho tudo, passar limpo. Combinado? Você que perdeu alguma coisa, alguma parte, tá? Então, vai estar a aula de teologia vai estar lá no YouTube e vai estar na conta da igreja também, tá? Aí eu mando umas 5 páginas de foto. Eu vou tentar pesquisar como que faz, que nem o Rafa falou para Nazaré ali que tem que ser em PDF, né? Eu vou dar uma pesquisada como que faz, que tem que escanear. Você tem que escanear folha por folha. Vou passar 3 dias escaneando para poder imprimir ou mandar em PDF. Eu vou pesquisar aqui como que faz, tá? Tudo para facilitar para vocês. Se não tem como, aí você vai e imprime.
Tá bom, meu povo? Combinado? Ó, muito obrigado pela companhia de vocês nessa manhã, tá? Obrigado por tudo. Ó, não esquece de mandar essas perguntas pro bispo, a resposta das perguntas, tá? Manda pro bispo, escreve aí, manda foto, tá bom? O bispo ver certinho. Você tem até sábado que vem para fazer. Não é hoje não, pode tá até sábado que vem aí, à noite, pega a noite para responder uma pergunta por dia, você termina, tá? Ó, muito obrigado de coração pelo carinho, pela manhã, tá? Pessoal, se alguém puder ajudar o bispo com alguma oferta, o bispo agradece do fundo do coração. Você não é obrigado, tá? Não tire da tua casa, da tua família, mas por favor, se você puder, porque tá chegando o dia 10, irmão, e o bispo precisa juntar o valor total, tá? Ainda falta R$500 pra gente poder pagar o que tem que pagar. Então, por favor, tá bom? Ó, amanhã estamos aqui ao vivo, às 8 da manhã, buscando o Espírito Santo, e às 19 horas da noite, buscando o Espírito Santo, tá? Domingo, dia de buscar o Espírito Santo, você acabou de aprender sobre a Trindade. Você viu que tem que fazer parte da tua vida, tá? Não adianta buscar o Pai, o Filho e esquecer o Espírito Santo, tá? Os três são unidos, um só. Tem que fazer parte. Combinado? Então amanhã vem buscar o Espírito Santo de Deus, às 8 da manhã e às 19 horas da noite. Abrimos às 6 da tarde para atender o povo ali, para orar pelo povo, mas às 19 horas estamos aqui. Não, amanhã eu não sei se eu vou abrir às 6 não, irmão. Amanhã eu acho que eu vou fazer às 7, tá? Porque senão o bicho vai ficar sem voz, vai chegar. Aí de segunda-feira que vem, aí a gente começa das 6. E domingo eu só vou fazer às 8 e às 7. Para a gente poder descansar um pouquinho também a voz. Tá bom, meu povo? Ó, uma ótima manhã, um ótimo café da manhã, Bruninha, um bom almoço aí na Bélgica. Para você que vai fazer o churrasco aí nesse sábado, um bom churrasco. Lembra do bispo? Aquela Coca-Cola gelada. Tô aqui, irmão. Caso você queira aí, Coca-Cola gelada pro bispo, tamo aí, amém? Deus abençoe, meu povo, muito obrigado, tá? Eu chamo o bispo Giana, tá? Mas eu chamo Bruno, lindo nome, né, Bruninha? Eu chamo Bruno, mas é mais conhecido como bispo Giana, tá bom? É onde as minhas redes sociais, todo mundo me conhece, tá? Caso queira seguir o bispo, só seguir lá no YouTube, combinado? Vem sempre participar. Tem muita roupa? Joga o sal na roupa lá, Francinês. Joga o sal na roupa lá. Amém, meu povo? Ó, Deus abençoe. Uma ótima manhã. Muito obrigado pelo carinho. Passe lá no vídeo do bispo, seus orelhudos. Passa lá, postei um vídeo lindo lá hoje. Paisagem bonita, tudo bonito, bispo bonito. Deus abençoe. Fica aí na paz do Senhor. Um ótimo sábado, hein? Eu vou descansar agora, você é doido, irmão. Chega por hoje, deu essa semana. Amo vocês, obrigado de coração. Fiquem na paz do Senhor.